do perennial Ryegrass. O que eu vou fazer aqui nada mais é do que raspar esse Ryegrass que tem aqui, né? E ressemear todo o gramado. Eu poderia fazer só pontualmente. Tem algumas falhinhas aqui, né? Por causa do verão. O verão judiou um pouco do gramado esse ano. Como eu falei, aqui onde eu tô, na região que eu tô, o Ryegrass pereniza, né? Uma das poucas regiões do Brasil onde pereniza, nos planaltos aqui da região sul. Mas esse verão foi muito quente e muito seco. Principalmente no mês de março, que não é comum, março já tá friozinho aqui, né? Então deu uma judiada aqui do gramado, tá? Assim, no geral tá em condições boas, né? Mas tô falando assim, eu quero manter naquele alto padrão mesmo, né? Então eu percebi que ele perdeu um pouco da densidade. E tem algumas falhas, tinha ervas daninhas aqui que eu arranquei, né? Tem esses pontos aqui no gramado, aqui atrás também tem, ó. Aqui tá um pouco falhado, né? Eu poderia só ressemear nesses pontinhos, né? Mas eu quero fazer geral aqui, vou renovar o gramado, quero manter, voltar àquela alta qualidade, né, que o Ryegrass oferece, né? Eu percebo que aqui ele já não tá mais tão denso, né? Quando eu piso no gramado aqui, né? Ele já não tem aquela densidade, né? E então tá na hora de fazer uma renovação completa aí do perennial Ryegrass. Então vamos lá? Primeiramente eu só vou raspar essa grama, eu não vou mexer no solo dessa vez, não vou nem fazer aeração, nem corte vertical, e dá muito trabalho. Meu solo não tá super compactado, tá bom aqui, né? Então o que eu vou fazer dessa vez? Vou só raspar, cortar lá embaixo aqui, tirar esse perennial Ryegrass que tem aqui, e ervas daninhas que tem no meio, né? E fazer a ressemeadura, né? Jogar um adubo e irrigar, né? I thought mama promised me a mockingbird, and each note that she sings kind of reminds me of her. A brand new bottle tucked away behind my seat, and if I get pulled over, I'll pretend it's not for me. There's a problem here, but it's not yours, it's his. Duas coisas, deixa eu tirar meu tênis e colocar um chinelo, porque vai dar sujeira. E vou tirar o recolhedor primeiramente, aí eu passo, né, cortando tudo, depois eu passo com o recolhedor tirando a palha, vai ficar mais fácil. The stores are closing, and friends have lost their shirt. Although I know it's fucked up here, it probably could be worse. I count my blessings. Eu tentei começar direto aqui raspando já, né? Mas como minha máquina não é muito potente, é uma maquininha elétrica, né? Eu acho que eu vou ter que fazer aos poucos. Vou ter que cortar um pouco ela e depois fazer mais um corte, né? Não tirar tudo de uma vez. Vamos lá. There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. But the kids seem good and that'll do for now. There's gotta be more in store for this lonely town. Set my hands down on the table and just breathe. No one's forcing me to stay, but I can't leave. And I keep doing what I can to find relief. Just stay with me. I keep treading water, trying not to drown. I miss the people I know in this lonely town. Perfeito, pessoal. Hoje já é outro dia, ó, já começou a chover, por isso que eu quero aproveitar e fazer o plantio agora. Vai chover nos próximos dias aí, clima mais ameno, que é perfeito aqui para essa variedade, né, para o perennial Ryegrass. Vocês viram aí no vídeo, eu peguei outra máquina
E essa máquina da Tramontina, ela corta um pouco mais baixo que essa. Então ela conseguiu raspar um pouco melhor aqui. Ainda não ficou no cenário ideal, né? A gente raspou bem, eu soprei, né, com o soprador, a palha, o máximo que deu para lá, pro mato ali, né? Vocês viram aí no vídeo, né? Só que o que seria o cenário ideal? A gente pelo menos fazer uma escarificação aqui, né? Que seria exatamente isso, esse processo aqui, né? De rasgar aqui um pouco a grama, ó, e tirar esse excesso de palha que tem no fundo. Você vê que vai saindo, ó. Ele vai juntando para abrir realmente bem o solo. Ó, ele vai juntando palha. Então o ideal seria isso. Existem máquinas que fazem isso, né? Eu não tenho aqui. Existem máquinas que é tipo um cortador de grama, mas em vez de ter a lâmina rotativa, né? Eu tenho umas 3, 4 lâminas pequenininhas que rodam para baixo. E aí essas lâminas passam fazendo esse processo aqui no solo, que é o processo de escarificação, que você tira esse excesso de palha que tem aqui, né? Outro processo também que dá para fazer, né? É o da aerificação. Isso aqui é um pouquinho diferente, né? As pessoas confundem corte. Isso que eu falei ali é escarificação ou corte vertical. E tem o processo de aerar o solo, que nada mais é do que você furar, né? Existe um método só de furar o solo e existe esse método aqui, que é de furar o solo e ele tira. Olha só, ele vai tirando um pedacinho do solo, vocês estão vendo? Olha só, vai tirando ali como o solo tá argiloso, ó. Ó. Olha só. Aí você pode furar o solo inteirinho. Dá bastante trabalho furar tudo isso aqui, né? Ó. Aí fura, vai ficar todos esses pedacinhos aqui pela grama, depois passa, varre tudo, recolhe, né? E aí o que seria o ideal? Aplicar já um calcário. Aqui eu tenho calcário na superfície, mas né, o solo tá compactado, não penetra fácil. Aqui seria uma oportunidade de fazer o calcário para baixo, né? Furar o solo inteirinho e aplicar o calcário e fazer uma capa de areia já, fazendo o nivelamento, né? E aí colocar as sementes. Só que eu não estou afim de fazer todo esse processo, mas né, esse seria o correto a ser feito. Mas eu acho que eu vou só aplicar as sementes aqui do jeito que está mesmo. E seja o que Deus quiser, né? Mas só para explicar para vocês o que é feito. Esses são processos que são feitos em gramados de alta performance. Em estádios de futebol, em campos de golfe, é isso que é feito. Claro que lá eles têm um maquinário mais avançado. Esse aqui é o meu maquinário manual, né? Tem máquinas disso aqui também que passam rodando no solo e tirando, né? Fazendo os furos e tirando esses pedacinhos do solo, né? Isso é feito em todo ano, né? Nos gramados de alta performance. É o correto a ser feito, né? Como meu trabalho aqui é manual, né? E eu também tenho um problema que se eu não fizer agora a semeadura, eu já olhei na previsão do tempo aqui, vai esfriar bastante, vai ficar frio demais, até para o perennial ryegrass germinar. Aí se eu optar pelo caminho aqui de fazer toda essa perfuração, ou da escarificação também, que vai dar um trabalho, né? Fazer à mão todo esse gramado, vai acabar, eu vou ter que acabar adiando, né? Porque aí depois eu ia ter que aplicar o areia aqui com calcário para tampar esses furos, né? E aí eu vou ter que esperar passar esse período mais frio para daí colocar as sementes. Então por isso que eu estou pensando em jogar a semente assim mesmo e aproveitar que vai chover sem parar. Eu vou jogar a semente e não quero nem cobrir as sementes. É que o certo também é dar uma leve cobertura. Por que dessa vez a minha ideia é nem cobrir? Porque o tempo vai ficar assim, nublado, chuvoso, tá frio, não tem sol forte, tá? É algo que eu não recomendo, colocar as sementes e não cobrir. Mas aqui é um caso muito específico. Como vai ficar nublado o tempo, vai ficar chuvoso, o ryegrass germina rápido, tá ameno, né? Porque o ryegrass se planta no clima ameno, é diferente da bermuda. Então eu tô pensando nessa possibilidade, né? E o único problema são os pássaros, mas eu já vou mostrar para vocês o que eu vou fazer como estratégia para que os pássaros não comam as minhas sementes. Pessoal, quem acompanha aqui já há algum tempo o canal lembra, né? Quando eu semeei ali atrás o Kentucky Bluegrass, que é uma grama que eu testei aqui no Brasil pela primeira vez, não tem venda dela aqui no Brasil, infelizmente. Uma grama sensacional, né? Ali eu tenho a bermuda, essa aí já tem bastante tempo aqui, né? Que a gente tem a bermuda. E aqui, nessa área aqui, eu tinha feito uma mistura, né? De Kentucky Bluegrass com perennial ryegrass. Só que eu coloquei uma proporção pequena de Kentucky Bluegrass. Ficou um gramado dominante de ryegrass. Coloquei uma proporção muito pequena mesmo de Kentucky Bluegrass. Mas, agora que eu raspei o gramado, a gente vê alguns pontos de Kentucky Bluegrass. Olha só. Aqui pertinho dá pra ver, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó? Isso aqui é Bluegrass. Aqui, isso aqui também, ó. Isso aqui é Kentucky Bluegrass. Pra cá,
tem Kentucky Bluegrass, aqui ó, pontinho de Kentucky Bluegrass, aqui também ó, isso aqui tudo, você vê vários pontinhos como esse aqui no gramado de Kentucky Bluegrass. E você vê que ficou bem pouquinho mesmo, né, assim, de Kentucky Bluegrass, a proporção que eu coloquei, né. Você vê vários pontinhos desses, mas ainda estão distantes, assim, né. Claro, o Kentucky Bluegrass, ele tem a vantagem, né, que ele tá se espalhando aqui por rizomas, né. Então ele, cada vez ele vai se expandindo mais, né, mas por enquanto esse gramado aqui, ele vai ser uma dominância total ainda do Ryegrass novo que eu vou semear aqui. Pessoal, tá tão fácil de fazer essa aerificação aqui, ó, porque o solo tá úmido, choveu bastante, né, nos últimos dias. Eu tô fazendo aqui na brincadeira, eu já fiz um bom tanto. Eu não sei se eu não faço mais um pouco, mas eu não vou fazer o processo certo, né, completo, daí de jogar areia e tal, né. Mas pelo menos de perfurar o solo, né. Também não quero perfurar muito, que daí eu vou jogar a semente e vai cair tudo pra dentro dos buraquinhos, né. Agora vamos recolher os dejetos aqui que ficou, dar mais uma passada com a máquina. Até tirei uma roda ali para eu consigo raspar mais ela no solo, né? E conseguir recolher mais. Vamos lá. Então agora vamos lá para a parte das sementes. Recolhi aqui meio por cima, ainda ficou uns pedacinhos, né? E não tô, como eu falei, já não tô fazendo daquela forma 100%, né? O tempo é corrido também. Então eu já vou jogar sementes aqui, né? Vai ter alguma semente ou outra que vai ficar sem contato com o solo e tal, né? Mas vou fazer assim mesmo, né? Aproveitar aí o tempo, a chuva que vai ter agora, né? E vamos lá então, distribuir as sementes, né? Perennial Ryegrass, Oxford Gramado. Perennial Ryegrass Estolonífero, cultivar Mystique. Sensacional esse cultivar. Vai estar agora em vários estádios de futebol do Brasil. Um dos melhores Ryegrass que tem na atualidade. Ele é realmente muito, muito bom. Todos os testes dele, as notas, né? Tá entre as notas mais altas em vários testes que foi feito com esse Perennial Ryegrass aqui. É de uma extrema qualidade mesmo, né? E eu já plantei lá no condomínio, né? Eu não tenho filmado mais lá no condomínio porque me irritou algumas coisas lá, porque como é uma área aberta, então o pessoal põe cachorro lá para fazer cocô, para fazer xixi. Então eu tô abandonando. Então eu vou me dedicar mais aqui, que aqui eu não tenho esse tipo de problema. Então vamos lá, jogar a semente. Ó, vou mostrar aqui de pertinho. Sementinha do Perennial Ryegrass, eu fazia lanço mesmo, ó. Ryegrass é importante preencher bem o solo, ó. Porque Ryegrass não tem tanta propagação, mesmo esse aqui que é estolonífero, né? Não vai propagar igual uma bermuda, por exemplo. Então tem que preencher bem o solo. Ó, tá começando a chover agora. Ryegrass aí proporção de 1 kg para cada 20 a 50 metros quadrados. De preferência não faça com 50, é a taxa mais econômica que teria. Pelo menos, se quer fazer mais econômico, no máximo 40. Eu vou fazer 1 kg aqui para cada 20, vou fazer bem denso. Essa é a minha ideia, né? Vamos lá então, vamos distribuir todas essas sementes aí. Eu só vou rastelar levemente, principalmente em cima de onde tem grama ainda, ó, tem folha, ó, porque daí eu derrubo as minhas sementes, né? Então eu vou dar uma rastelada leve aqui, porque não é bom afundar muito as sementes também, né? E como eu tô fazendo nesse jeito assim, que ficou ainda muita massa morta aqui embaixo, ou mesmo grama viva ainda que tem aqui, de Bluegrass e tudo mais, o próprio Ryegrass que eu cortei tá aqui ainda, né? Então eu vou dar uma leve rastelada por tudo aí. E depois a gente vai entrar com o adubo. Passei só meio por cima, também não vou rastelar muito, senão vou acabar derrubando toda a semente pros buraquinhos que eu fiz aqui, né? E alguma outra semente caiu, né? Pros buraquinhos faz parte, eu deixei aberto, né? Mas nada muito significativo. Agora vamos de adubo. Esse solo aqui eu venho jogando calcário nele constantemente. E claro, ele demora para descer, né? Eu tenho jogado aos pouquinhos, né? Para corrigir o pH dele. Que nem eu falei, seria uma oportunidade agora jogar calcário para os buraquinhos, né? E tampar com areia, né? Fazer uma mistura de areia com calcário e fazer já
um top dressing, né, cobertura de areia, mas eu não vou fazer isso para fazer de maneira mais fácil, né? Então, como eu já tenho jogado calcário e tudo mais, né, que esse solo, o solo vai se acidificando com as chuvas, com os adubos, né? Então, pelo menos uma vez por ano é bom jogar um pouquinho de calcário no solo, tá? Então vamos jogar o NPK agora. Não é que precisa NPK. Quando você vai plantar as sementes, colocar elas no solo, né? O solo, as sementes, elas vão precisar de fósforo. Então você tem que ter um adubo que tenha fósforo. Existem NPKs que são ricos em fósforo, né? O NPK, ele tem várias formulações, né? Esse aqui, chega aqui pertinho e mostrar aqui pra eles. Ó, esse aqui é um NPK 5, dá pra ver? Dá, né? 5, 20, 10. Tá? Então o que é? O 5, aqui o primeiro número é o nitrogênio. Nós não precisamos disso agora, não é bom ter em excesso no solo. O que nós precisamos? O segundo número é o fósforo, ó, 20. E o terceiro é o potássio. Interessante colocar um pouquinho agora também. Mas o mais importante é isso aqui, ó, fósforo. Existem adubos excelentes como o superfosfato simples, que é praticamente fósforo puro, né? Que é excelente também para você fazer o plantio. Esse NPK aqui ainda acrescenta também, ó, cálcio, magnésio e enxofre um pouquinho. Ou seja, aqui a gente tem os 3 macronutrientes, né? Os primários, os principais, né? Que é o fósforo, nitrogênio, fósforo e potássio. E ainda tem os macronutrientes secundários, que é o cálcio, magnésio e enxofre. Enxofre é muito importante também. Então aqui basicamente eu tenho tudo que o meu gramado precisa, né? Claro, tem os micronutrientes, mas isso geralmente contém no solo, é pouquinha quantidade que precisa, né? Então esse NPK aqui já vai me suprir bem. E claro, ele só vai ter o efeito total se o pH desse solo aqui estiver entre 5,5 a 7, no máximo 7,5. Se está muito desequilibrado o pH, os nutrientes ficam indisponíveis. Eles podem jogar no solo de quantidade, vai ficar indisponível, por causa do desequilíbrio do pH. Quando está muito ácido, alguns nutrientes ficam disponíveis. Quando está muito alcalino, outros ficam disponíveis. Resumindo, todos vão afetar né? Independente se está alto ou baixo, vai afetar o teu gramado, não vai ser absorvido, né, os nutrientes ali que ele precisa. Então o NPK é o mesmo esquema das sementes, né? Vou jogar à mão. Tem, né, máquinas para você distribuir as sementes ou adubo, né? Eu estou fazendo tudo à mão porque eu sei que é como a maioria das pessoas vai fazer, né? Então só tendo cuidado, você distribui assim uma média de 1 kg para cada 20, de 15 a 20 metros quadrados, nessa quantidade que tem aqui desse NPK, né? Distribui à mão mesmo, ó, no olhômetro, eu já tenho prática, né? Só não junta assim, ó, igual aqui, ó. Chega aqui pertinho. Aqui o pacote tá furado, ó, e caiu, ó. Não deixa isso aqui no solo. Essa parte aqui, se eu deixar isso aqui, eu vou tirar, né? Ele vai queimar tudo aqui, não vai nascer nada. Então nunca pode ficar assim, esse excesso de adubo. Tem que ficar dividido, assim, ó, uma boa quantidade, né? Mas assim, né? Distribuído, bem distribuído. Então agora vou jogar o adubo, né? O NPK. E aí depois eu vou mostrar para vocês a estratégia para que os pássaros não comam essas sementes. Porque do jeito que tá aqui, ó, isso aqui é um prato cheio, é tudo semente exposta, ó, sem cobertura. Eles vêm aqui e eles limpam num minutinho. Vamos lá. Apliquei já no Kentucky Bluegrass ali também, né? Por que não? Esse NPK. E vou aproveitar e aplicar na bermuda. Porque esse aqui é um NPK rico em fósforo e potássio. Porque a bermuda agora ela tá entrando na fase dela de não é tão ativo o crescimento, né? Vai diminuir o ritmo dela, o metabolismo, porque vai começar a esfriar, não é o clima ideal para ela. Ao contrário do Bluegrass e do Ryegrass. Então na bermuda agora não é bom ficar aplicando muito nitrogênio, quantidades baixas, exatamente como tem nesse NPK, ele tem 5 de nitrogênio, né? E o potássio, ele é muito importante para uma grama como a bermuda ou a esmeralda, quando está entrando o outono, né? Você colocar o potássio porque vai aumentar a resistência da grama em relação às adversidades do clima. Então, para preparar bem ela para o inverno, é bom jogar um potássio nela, esse NPK aqui. Não seria bom jogar ureia agora, né? Porque ela já não está mais no ativo crescimento dela, porque o clima está baixo. A temperatura tá baixa, né? No Bluegrass eu joguei, né? No Bluegrass agora é bom jogar nitrogênio, ureia, né? Mas eu aproveitei e também fiz adubação com esse NPK, porque é bom você adubar com NPK o gramado, com fósforo e potássio também, além do nitrogênio, né? Geralmente a gente joga só o nitrogênio, que tem na ureia.
Esse é o que você faz sempre, quando você quer adubar, né? O fósforo e o potássio não é algo que é bom você ficar aplicando em excesso no gramado. Então é 1, 2 vezes por ano. Por isso que eu apliquei ali, aproveitei aplicar um pouco de fósforo e potássio, faz tempo que não é aplicado, né? E também vou aproveitar aqui na bermuda. E vou ficar tempo sem aplicar NPK. Né? Na bermuda não vou aplicar mais nada agora durante o inverno, né? Talvez um pouquinho de nitrogênio, né? E no Blue Egress e no High Grass, só nitrogênio. Depois dessa adubação aqui, só vou adubar com ureia, né? Que é o nitrogênio mais fácil e barato que a gente encontra por aí, né? Então, vamos lá também jogar aqui na grama bermuda, que ela já tá bem castigada, começando a ficar... Ela tá com verdinho bom ainda, né? Mas ela tá sombreada por essa árvore aqui, ó. Então ela começa a ficar sombreada, só que logo, logo ela vai desfolhar. Então vai abrir o sol aqui novamente, mas daí tá aumentando o frio também, né? Então a bermuda, ela sente agora, nesse período do ano. Olha só, o clima, ele tá perfeito para isso, né? Tá uma chuvinha fraquinha e é assim que vai ficar. Por isso que eu queria aproveitar, colocar agora as sementes do High Grass, né? Eu não fiz os processos ali que eu falei, porque isso ia me tomar tempo, eu ia ter que esperar alguns dias. E agora vai ficar uns 3, 4 dias, assim, essa chuvinha, e não é aquela chuva forte, porque a chuva forte é ruim também para o plantio por sementes. Porque a chuva forte pode levar todas as tuas sementes embora, ou acumular tudo num canto, né? E principalmente no High Grass isso é um problema, porque o High Grass ele não tem o alastramento igual a bermuda, assim, rápido, né? Então as sementes elas têm que ficar ali como elas foram distribuídas, bem uniformes, né? Então vai estar essa chuvinha fraquinha, só umedecendo sempre o solo, né? E também aproveitei para jogar adubo em tudo, não precisa ficar irrigando, né? Agora essa chuva ela vai começar a dissolver esse adubo. Ele é um adubo, um NPK granular de liberação lenta. Então conforme vai molhando ele vai liberando aos pouquinhos o potássio, o fósforo e o nitrogênio no solo e ficando disponível ali para as raízes da grama. Agora chegou a grande questão. O que nós vamos fazer aqui para que os pássaros não comam todas as minhas sementes? Vamos lá. Nós vamos usar isso aqui. Bexigas ou balões, porque isso aqui espanta os pássaros, pelo menos por um período. Então nós vamos pegar, agora está começando a engrossar a chuva, não sei se vai dar para fazer isso hoje já, mas vamos pegar uns barbantes e aí amarrar com um monte de bexiga, né, aqui nas árvores, nos palanques, né, por tudo aqui, em cima de onde tem semente vai ter balão, porque os pássaros se assustam com isso. No começo eles se sentem intimidados, depois de um tempo, claro, eles acabam vendo que não é nada, né? Mas no começo eles ficam intimidados. Então é uma estratégia para que os pássaros não comam essa semente do High Grass, porque ela não é revestida, né? Então eles comem. Então é importante colocar isso aqui, né? Como eu já falei anteriormente, não é um processo que eu recomendo, principalmente em plantios de grama bermuda, em locais quentes, tem que cobrir a semente. Aqui é porque, como eu já expliquei, olha só esse tempo chuvoso, nublado, não tem sol batendo na semente, chuvinha fraca, é o cenário perfeito, ideal para a semente germinar sem maiores problemas, temperatura amena, né? Que tá bem friozinho, todo de bermuda aqui, mas tá bem frio, tá? Acho que deve estar o quê? Uns 13 graus, 14, né? Então é isso aí, a condição tá perfeita, por isso que não vai ser coberto. Vamos colocar os balões e também vamos ver a experiência, né? De fazer com bexiga, se os pássaros realmente eles não vão vir pegar as sementes. Estamos debaixo de chuva aqui mesmo. E vamos amarrar aqui então agora. Nós vamos fazer um X, né? Esse aqui pra cá, depois outro pra lá. Talvez mais algum aqui no cantinho. Não sei se talvez precisasse de mais balão. Não sei se ficou bem espaçado. Opa, um escapou aqui. Outro dia que está nossos balões, por enquanto tá dando certo, nada de passarinhos. Talvez daqui a pouco eles percam medo, né? Mas eles não estão vindo aqui.
estão com receio, os balões estão espantando eles, né? E uma coisa que eu esqueci de fazer, eu vou fazer hoje, que é passar o rolo aqui. Como eu não vou cobrir nada, né? Só para dar uma... passar levinho, né? Só para dar uma leve fixada nas sementes no solo, né? Então vamos lá. Então é isso, pessoal, passei o rolo, né? Nesses 3 primeiros dias dá para ficar pisando em cima, é até bom, faz o trabalho que o rolo fez, né? Firma bem a semente no solo. Depois do 3º dia, já o risco de começar a germinar, varia, né? Tem condições, pode germinar com 4 dias, 5, 6, 7, 8 dias, né? Isso varia muito. Detalhe, aqui você já vê uns verdinhos, tem por aí, não é a germinação ainda, isso aqui é na própria grama que eu raspei, né? A raiz dela tá aqui, então ela vai voltar, né? E essa é a ideia, e as sementes vai complementar com a grama que já tinha, vai preencher os buracos que tinha, né? Vai dar mais densidade no gramado. Então é isso, aí o resultado eu vou deixar para um próximo vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo, beleza? Então até o próximo vídeo, valeu aí, até!